Olá, eu sou Fabiana Freitas e queria falar hoje sobre um tema que tem sido muito questionado em todo cliente que eu vou. Por que se fala tanto dessa importância de processos? Como sempre, né, as experiências que a gente traz aqui é muito sobre o dia a dia da gente, sobre clientes, sobre o andar do dia a dia. E aí, uma coisa que eu achei interessante é que eu estava em um determinado cliente e ele fez assim, poxa, todo lugar que eu passo agora só se fala como estão os seus processos, qual a importância de processo, por que o processo é tão importante? E aí, como a gente já vem falando sobre, vocês já sabem o que é processo, aí agora eu queria trazer um pouquinho, falar com vocês por que processos é tão importante para dentro de uma instituição, já que essa dúvida surgiu. Às vezes para a gente que trabalha nisso há muito tempo é tão comum, né? Mas não é. Para muita gente é muito difícil entender porque processo não deixa de ser a operação, é a execução da sua instituição. E principalmente dentro de um hospital onde a gente tem ali várias empresas dentro de uma, né? Eu não me canso de repetir isso. Afinal de contas, a gente tem ali a parte assistencial, a parte de hotelaria, a parte de manutenção, a parte de lavanderia. E aí a gente vai trazendo várias empresas, se a gente for olhar para uma só, e aí essa execução passa a ser mais complexa ainda. É por isso que eu considero o hospital uma instituição extremamente complexa, tanto de gerir como de dar resultado, até porque, além de tudo, estamos falando de pessoas tratando de pessoas, né? O objetivo fim do hospital também é um objetivo que dá muito, que é um objetivo muito cuidadoso, porque a gente está falando da assistência às pessoas, não é um simples produto que a gente entrega. E aí, para piorar, a gente tem aí toda uma coleção ali de empresas e de processos que precisam ser geridos para que isso funcione bem. Então, a importância de processo vem justamente porque ele é a execução, ele é a sua operação. Então, se ele não estiver bem alinhado, cada hora você executa de uma forma diferente, você tem resultados diferentes e isso passa a impactar direto nos resultados esperados. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, os processos que são realizados, ele tem um objetivo? Isso é fundamental. Porque se ele não tiver um objetivo e se ele não estiver associado, estiver sendo trabalhado para ter uma entrega com esse objetivo, talvez esse processo não precise ser realizado. Ele não está entregando o valor que está se pensando. Então aí é um ponto que precisa ser avaliado. E a outra parte você gosta de chegar em um lugar e cada hora ser tratado de uma forma diferente? Eu não gosto. Então, assim, eu geralmente, óbvio que a parte de quanto financeiramente é interessante, eu vou nos lugares onde eu me sinto melhor recebida e onde eu saiba que toda vez que eu vou lá, eu vou continuar e garantir aquele atendimento. Já aconteceu comigo de eu deixar de frequentar um determinado lugar porque o atendimento deixou de ser o mesmo, o atendimento já não foi mais o mesmo. Então, assim, se por acaso, se foi uma exceção, óbvio, nem sempre, acontece às vezes algumas pequenas exceções, mas quando você percebe que você vai num lugar, eu indico a todo mundo, aquele lugar foi perfeito, maravilhoso. Você vai a segunda vez e o atendimento é completamente diferente. Você deixa de frequentar aquele lugar. Eu, por exemplo, não sou do tipo que brigo, eu simplesmente deixo de frequentar. Por quê? Porque não está atendendo minha expectativa. E aí é justamente isso que o processo ele pode lhe permitir. Porque no momento que você define o seu processo, define o seu dia a dia, você concorda, se o paciente chega no seu hospital e no momento do atendimento ele é muito bem atendido, ele vai retornar, óbvio que não é um lugar que você vai escolher ir, mas numa clínica, no hospital, o seu atendimento é excelente, você tem ali ele como referência. Da outra vez que você precisa voltar, o atendimento é completamente diferente, da outra vez completamente diferente. Você concorda que isso já desagrada? Então, como cliente desagrada, como instituição é também muito ruim, por isso é tão importante. Primeiro que você precisa, seu objetivo final é satisfazer o cliente, dar a ele uma melhor experiência. E segundo, se a cada momento, se a cada pessoa, o tempo de atendimento for diferente, a forma como ele usa 10 mil folhas, imprimir 10 mil folhas é diferente porque você começa a aumentar seu custo, porque a gente está pensando nisso em não sei quantos atendimentos. Quando a forma como a pessoa fala, cada hora é diferente, a orientação que a pessoa dá ao cliente,
que pode dar um impacto lá na assistência, porque ele pode lhe dizer alguma coisa, a pessoa acreditar naquilo, e quando chegar na assistência é algo completamente diferente. Então isso tudo vai gerando um impacto, vai encadeando impactos diversos, desde satisfação a resultado financeiro. Então a gente passa pela satisfação, pela qualidade, pela eficiência até o resultado financeiro. Então por que o processo é importante? Ele faz com que você consiga monitorar e controlar a sua execução. Ele faz com que você entenda aquilo que talvez não esteja dando certo. Porque qual é o primeiro passo? Você entende o seu processo, você mapeia ele, você padroniza ele. Você prepara as pessoas para que as pessoas consigam realizar esse processo da forma como você definiu. Isso é importante, porque não adianta eu só definir o papel, botar no papel e colocar na gaveta. É importante que eu coloque, que eu prepare as pessoas e que eu tenha uma estrutura para que aquele processo rode da forma como a gente definiu. E em seguida eu começo a medir e monitorar para ver se ele está dando o resultado esperado. Então isso é a importância de processo. É ele permitir que você acompanhe e veja os resultados e que você padronize e busque trazer o melhor resultado, tanto para a instituição quanto para o cliente. Porque não esqueça que a importância do processo é você conseguir dar a melhor experiência para o seu cliente. E, consequentemente, isso vai lhe dar também um melhor retorno financeiro. Se você gostou, se você concorda, se você discorda e se você tiver algum tema que você gostaria que a gente debatesse aqui, por favor, registre. Se gostou, dê o seu joinha e eu te aguardo no próximo vídeo.